boa noite a todos. Mais uma vez, o Instituto Mercosul de Estudos Avançados, o IMEA, e a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, contam com o generoso apoio da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu e de seu presidente, o vereador Zé Carlos, para que viéssemos promover um importante evento nesse espaço. Hoje, esse espaço está dedicado a fundar a Cátedra Edson Carneiro, História Afro-Latino-Americana. Não podemos deixar de parabenizar o principal responsável e articulador do evento, o professor Rodrigo Bolciani, bem como parabenizamos demais colegas que participarão das mesas do debate e ao público, que também participará do debate, claro. Agradecemos os servidores do IMEA pela realização do evento, e de proporcionar também uma ampla divulgação e a transmissão desse evento. Enfim, agradecemos que Luiz Felipe de Alencastro, aqui está, tenha aceitado o convite para ser o fundador da Cátedra Edson Carneiro. Para apresentá-lo, o Luiz Felipe, outro historiador, o professor Josué Sobrinho, reitor da UNILA. Por favor. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de fazer uma pequena retificação. Na realidade, foi muita generosidade do Varela dizer que eu sou historiador. Na verdade, eu sou economista. E agradeço a deferência dos colegas em fazer uma apresentação absolutamente informal do Luiz Felipe, a verdadeira apresentação do fundador, do ilustre fundador da nossa cátedra, será feita amanhã pelo professor Rodrigo Bolciani. E eu queria apenas dar um testemunho de como foi o meu encontro com o Luiz Felipe em Campinas, na Unicamp, no Instituto de Economia. Então as confusões começam aí. O Luiz Felipe, notório historiador, mas era professor do Instituto de Economia da Unicamp. E eu era doutorando em Economia na Unicamp em 1987. Já lá se vão muitos anos. Plano cruzado. Certo? Estávamos vivendo os momentos de escassez de produtos, de expectativas quanto às mudanças que o país estava passando, na esperança de superação do regime de alta inflação que vivíamos então. Enfim, eu havia feito um mestrado na Unicamp de economia e a minha dissertação de mestrado tinha um aspecto histórico, que era discutir um pouco raízes históricas dos desequilíbrios regionais do Brasil. E eu estudei o caso de Sergipe. E claro que esse é um problema de economista que se mete em história, ou dos que militam na história econômica, cada vez mais atual. Nós somos vistos como uma certa reserva pelos historiadores, cada vez mais, que a história econômica tem saído da moda, certo? Aliás, em alguns ambientes, nós somos exatamente os dinossauros do pedaço. E para os economistas, e principalmente há algum tempo atrás, história econômica era uma diversão, era um diletantismo quando os profissionais não estavam à procura de fazer dinheiro ou de fazer belos modelos econométricos. E evidentemente, história econômica dá muito trabalho. Aliás, foi uma das coisas primeiras que eu aprendi com o Luiz Felipe. Quando eu, enfim, adiantando um pouco, eu estava disposto a fazer um doutorado, falando, agora eu vou ser economista, assim, como a profissão espera. Mas aí o coordenador do programa disse, olha, nós acabamos de contratar um professor
um historiador que está vindo aí da França, etc. E seria interessante ter alunos, né, da economia, certo, para assistir os cursos dele, porque senão ele pode ficar chateado, pode parecer que a gente não gosta de história econômica, tal. Enfim, eu comecei a frequentar um curso num semestre. No semestre seguinte, o Luiz Felipe ofertou, excepcionalmente, eu acredito, não era a prática lá, um professor ofertar 2 cursos sequencialmente em semestre, ofertou outro curso, eu frequentei também o segundo curso e, enfim, terminei militando na história econômica, que alguns podem até achar que eu sou, às vezes acham que eu sou historiador, mas longe disso. Uma das coisas que o Luiz Felipe chamou a atenção, na minha atenção, olha, história, ou história econômica, qualquer coisa, história econômica, história sem adjetivos, se faz com documentos, com fontes primárias. Você quer fazer um doutorado, então, por favor, não fique lendo relatórios do Ministério da Fazenda e achar que a partir daí você vai, como seus colegas, assim, fazem. E, principalmente, ficam discutindo o que é que Celso Furtado quis mesmo dizer, certo? E fica se repetindo, etc. Para mim foi um choque de realidade muito interessante, certo? Dizer assim, olha, nós não precisamos ficar discutindo a exegese dos textos sagrados, certo? Vamos, já que estamos entrando na área da história, vamos às fontes, vamos procurar fontes novas, fontes primárias, etc. O que o historiador faz? Eu tive que fazer um pouco isso, amadoristicamente, é claro, e quero dizer que foi, para mim, um imenso aprendizado. Para quem eventualmente não vai assistir à apresentação que o Rodrigo fará do Luiz Felipe, eu só queria dizer, o Luiz Felipe tem também uma história muito interessante, que é típica talvez da geração um pouco anterior à minha. Ele interrompeu os estudos dele de história na UNB, não sei se era história, na UNB, e foi para a França, interrompeu por causa do regime militar, certo? Foi para a França e fez uma carreira de historiador francês. Às vezes entre nós ele se conhece como francês, porque ele fez toda a formação na França, na época ainda do doutorado de Estado francês. E ele terminou a sua brilhante tese, trabalho de peso, literalmente, né, que foi publicada como O Trato dos Viventes, e se tornou certamente um dos maiores conhecedores, uma das maiores contribuições sobre o tráfico de escravos no Atlântico, nas 2 margens do Atlântico, e a formação do Império Luso brasileiro, enfim, e é isso, a formação do Estado Nacional Brasileiro posteriormente. E é um pouco disso que o Luiz Felipe vem trazer aqui para nós, na UNILA, trazer a questão da África, a formação da América Latina, porque também, às vezes, é um dos aspectos que nós esquecemos, e acho que foi uma das grandes contribuições para mim, e acho que para quem leu o Luiz Felipe, é de o Brasil não pode achar, como nós às vezes achamos, isso é típico um pouco dos países continentais, que nós nos bastamos, que o país se explica por si só. Certo? A ideia de que o Brasil só se explica, na história brasileira só pode ser lida dentro no mínimo do cenário do Atlântico, e certamente o Atlântico tem conexões com outros, com o Oriente, etc., com essa globalização do século XVI, enfim, e tudo que vem mais adiante. Certo? Acho que foi uma das contribuições marcantes do Luiz Felipe foi desprovincializar. Como é? Meu Deus! A soletra agora eu teria que fazer. Enfim, deixar de tornar o Brasil provinciano, certo? Mostrar a história do Brasil a partir de uma perspectiva não tão paroquial como é comum entre nós, certo? E claro, isso eu acho que se aplica também à América Latina. Certo? A ideia de uma América Latina isolada, pura, sem relações com a África, com a Europa, com o resto, certamente é muito redutora e muito
equivocada. Enfim, Luiz Felipe, é um imenso prazer revê-lo, para nós é uma alegria, uma honra tê-lo aqui, fundando na UNILA a Cátedra Edson Carneiro. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Obrigado. Eu queria agradecer ao reitor Josué Sobrinho, que foi meu colega de pesquisa e que me faz, então, foi a única tese que eu dirigi do começo ao fim, nessa primeira fase do Brasil, que me dá 100% do meu doutorado, são reitores, não é? Porque ele já era reitor em Sergipe antes. E é uma coisa para mim importante estar aqui de novo com vocês todos, com ele. Agradeço também os outros colegas que estão aqui, Rodrigo Bonciani, que me fez o convite formalmente com quem eu estava em contato, a Janice, também uma colega que eu conheço há muito tempo também, Janice Teodoro, os outros colegas que estão, as autoridades da Câmara Municipal, o staff todo que a essa hora da noite está aqui para essa palestra, mas eu queria só voltar a um ponto, e as colegas também que participam deste evento, que vieram também hoje para Foz do Iguaçu, e que nós teremos sessões amanhã, Miriam Banicleia, e muito obrigado pela sua presença. Um ponto só. Eu estou, depois dessa aventura no estudo de economia, que foi muito interessante, eu voltei para a França, fiquei 15 anos de novo, e agora estou voltando de novo. E estou de novo metido com os economistas, dessa vez da Escola de Economia da FGV, muito mais ortodoxos do que era a Unicamp, os economistas da Unicamp até, em matéria de rigor, ligado à disciplina propriamente dita, mas enfim, eu acho que é uma experiência muito interessante, e esse nosso encontro aqui, então, retoma um ciclo da minha presença aqui. Eu vou tentar fazer essa exposição de uma maneira sintética, por isso é que eu quis usar esse PowerPoint, para dar um pouco o quadro geral. Então, durante o tráfico negreiro ibero-americano, nós estamos já de saída num quadro latino-americano. Aí é na época da União Ibérica, quando a coroa de Portugal estava submetida à coroa de Madrid, e não havia, ao contrário que se diz, eu vi isso até em museus, e até em museu na França, falar de um só governo. Não, eram dois governos diferentes, não havia administradores espanhóis no Brasil e vice-versa, se falava português, os documentos eram escritos em português, era um rei para duas coroas, aliás, para várias outras coroas, como aconteceu outras vezes na história. Mas o fato é que a Espanha justamente não tinha acesso à África por causa do Tratado de Alcóçovas, e a Espanha tinha trocado o domínio da costa norte do Marrocos e as Ilhas Canárias, onde Portugal tinha interesse, e deixava Portugal com controle da Guiné, que naquela época era a África Negra. E a Espanha, na realidade, nunca teve. O Gustavo Neirinho, com quem eu tive num colóquio em Paris há uns anos atrás, vai explicar isso. A experiência africana da Espanha é um fiasco permanente. Ela nunca teve enclave permanente na África Negra. A Guiné Equatorial foi uma coisa que veio no fim do século XVIII, mas não teve nunca uma companhia negreira espanhola. Então, os Habsburgo, o rei da Espanha, terciarizava o tráfico negreiro para a América Espanhola. É isso que é o assento
O assento era um contrato que a Espanha punha, a coroa espanhola punha a leilão para que fornecesse escravos em 3 portos definidos, que é o porto de Veracruz, no México, Cartagena, hoje na Colômbia, e Buenos Aires, às vezes, e esses navios tinham que seguir o contrato, eles tinham que ter o aval de banqueiros, tinha que, quem ganhava o leilão, tinha que mostrar que estava capacitado para essa operação toda, que demorava 4 anos, e a quantidade X, 4.000, 6.000, ou às vezes 10.000 africanos que tinham que ser levados a bom porto, e às vezes ganhavam, no começo, os genoveses. A Espanha negociava muito com Gênova, porque os genoveses eram católicos, banqueiros, tinham uma frota mercantil importante e não tinham ambições coloniais. Então não havia rivalidade como com o caso com os portugueses. Então os genoveses foram ativos nesse comércio também, mas Portugal, na época da União Ibérica, há um lobby português em Madrid que arremata todos os contratos do assento, desse contrato terceirizado de entrega de africano. Quer dizer, em 1595, 1640, quando os assentos funcionaram, Portugal é a maior potência negreira e controla praticamente o tráfico negreiro das Américas inteiras, que naquela época eram as Antilhas e a América do Sul. A América do Norte nem estava no mapa. Eu queria lembrar, é outro paradoxo também da América Ibérica com a América do Norte. O primeiro estabelecimento fixo na América do Norte, Jamestown, na Virgínia, foi criado em 1607. 1607. Já tinha universidade em Lima em 1520. Salvador já era uma grande metrópole, um grande porto no final do século XVI. A colonização na América do Norte é muito mais tardia. Os desembarques na América Espanhola se concentravam em Veracruz, Cartagena de Índia, na Colômbia, fica nas Antilhas. Vocês sabem que a Colômbia de hoje, não é? Mas ela dá face também para o Pacífico. No começo, então, o tráfico vai todo para Cartagena e Veracruz, principalmente Cartagena. Qual era o interesse de Portugal nisso? Em seguida se destaca o Recife, Bahia e mais tarde o Rio de Janeiro. O interesse de Portugal nesse comércio não era só vender africanos, escravizados africanos. Eu deliberadamente utilizo a palavra escravizado. Isso é uma coisa que a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que é uma universidade afro-americana, e muitos colegas insistem, você não fala escravo. Escravo é uma contingência. Na realidade, você foi escravizado, é um ato de violência permanente que se fez em torno do indivíduo, né? Então, slave, em vez de slave. Enfim, estou falando escravizado. Não era só vender escravizado para os espanhóis, era receber em troca, legalmente ou ilegalmente, sobretudo ilegalmente, a prata. Portugal não tinha, nessa época, mina nenhuma na mão, e sobretudo a prata. A prata é fundamental nessa época e nos séculos seguintes para pagar as trocas com a China. A China é uma grande potência e foi sempre, até o começo do século XIX, quando ela perde o trem e não engata na Revolução Industrial. Esse é um papo da história econômica importante. Outro dia eu vi um gráfico a respeito de 1000 anos até agora, das grandes potências econômicas correspondendo aos Estados Nacionais de hoje. E estava a Índia e a China o tempo todo. A Índia e a China só desaparecem no século XIX e estão voltando agora. Então, quando se fala, a China já estava lá. A China é uma continuidade muito grande e isso é um fato importante. A China vendia muito mais manufaturado e mercadoria preciosa, seda e porcelana, que ela controlava a fabricação, é o segredo industrial mais bem guardado do mundo, a fabricação de porcelana. Só no século XVIII é que tem um pouco da peça que os ocidentais conseguem fazer porcelana. A porcelana vinha toda da China.
e a seda também, tinha um pouco na Pérsia também, no atual Irã, mas esse comércio, então, era constantemente deficitário para os portugueses, e na China a moeda corrente era prata. A China, para usar uma metáfora, era um imenso buraco que engolia a prata do mundo inteiro, porque era moeda corrente, ela era estocada, então era preciso pagar o déficit do comércio ocidental europeu com a China, era prata, cash. E essa prata vinha daqui do lado, da Bolívia, de Potosí, que era o Alto Peru. E como é que essa prata chegava lá, na mão de Portugal, em Macau? Graças ao tráfico negreiro, quer dizer, então, e graças ao contrabando que saía de Buenos Aires também. Eu vou falar em seguida. Essa moeda Real de Ocho, que é uma moeda espanhola de prata, que era inclusive cunhada no Peru e no México, mas também na Espanha, é a mercadoria portuguesa mais lucrativa negociada nos mercados asiáticos por volta de 1630. Do final do século XVI até o século XVII, a renda de troca do Atlântico Sul, estou falando aqui do Atlântico Sul, depois eu me explico melhor sobre isso, incluíram Recife, Bahia, Rio de Janeiro, Buenos Aires e o caminho de Tucumã para Potosí, na atual Bolívia. Havia duas rotas do Rio da Prata para o Peru e o Pacífico, Buenos Aires, Córdoba, Tucumã, Salta e Potosí. Se há argentinos aqui, eles identificarão imediatamente. A outra rota era Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santiago, Valparaíso, no Chile, e depois de navio ia para Callao. Então são duas, no Peru, no aeroporto de Lima, são duas rotas que eram rotas de contrabando importante. A velha geração da USP, Alice Canabrava estudou isso, Rosendo Garcia, e que não era provinciana, ficou provinciana depois, mas não era antes. Eles tinham uma visão global do Atlântico. Do lado africano eram os portos da Senegâmbia. Senegâmbia é do Senegal e a Guiné-Bissau, na África do Oeste, lá. O Golfo de Guiné e Angola. O Golfo de Guiné, o antigo Daomé, que é o atual Benin. Nos séculos XVIII e XIX se adicionaram Belém e São Luís, do lado sul-americano. É a Companhia Pombalina de Pombal que vai criar a Companhia do Grão-Pará e Maranhão e criar uma rede que vai diretamente a Guiné-Bissau, de tráfico negreiro. E Moçambique do lado africano. Na primeira metade do século XIX, até então não havia tráfico por Moçambique. Moçambique é puxado para o Rio de Janeiro. Isso é um outro efeito colateral da mudança da corte para o Rio. A mudança da corte para o Rio é vista também nessa história territorial, nem digo provinciana, que só vê o evento aqui. Não vê que ao mesmo tempo os ingleses comboiaram a frota, a coroa portuguesa para cá. Os ministros em Portugal disseram que podia ter ficado na Ilha da Madeira, não tinha mais frota francesa viável, porque ela tinha sido afundada em Trafalgar em 1805. A coroa podia ter ficado na Ilha da Madeira, que não tem mosquito, não tem a febre amarela, e era um lugar muito mais aprazível. Aliás, os aposentados ingleses vão todos para lá, e o vinho é um vinho fantástico, aqui não tinha nenhum. Por que vieram para o Rio de Janeiro? Para abrir o porto para entrar no comércio, é isso que eles queriam. Tinham estado em 1806 já aqui em Buenos Aires, para tentar ocupar Buenos Aires, e vão expulsar os holandeses do Cabo, que é a atual África do Sul, em 1807. Quer dizer, a ofensiva da Royal Navy no Atlântico Sul inteiro. E a transferência da cor, não é o evento do Rio. A Rede Globo, em 2008, fez uma série, como o Brasil fica civilizado, ocidentalizado, não sei o quê. O que o Brasil fez foi se afundar mais na barbárie do tráfico negreiro, porque a partir daí puxa Moçambique, os ingleses e americanos saem do tráfico e o Brasil engole as redes negreiras da África inteira. Rio de Janeiro vai se tornar aí o maior porto negreiro do mundo, vocês vão ver depois. E Luanda, o maior porto negreiro da África. Eu sempre digo isso quando me convidam em Portugal. São duas ex-colônias portuguesas, os dois falam português.
Portugal tem alguma coisa a ver com isso. E a elite brasileira também. Nunca ninguém ri como aqui, porque é um problema difícil lá ainda. Portugal até hoje, a Espanha já deu nacionalidade para os judeus expulsos há 6 meses atrás, não é? Em 1492, os descendentes dos judeus espanhóis expulsos no final do século XVI podem ir lá e pedir nacionalidade. A família Coelho toda do Brasil pode ir lá e pedir espanhol, todas essas famílias. E Portugal até hoje não dá conta de lidar com a questão do tráfico negreiro e outras. Bom, isso é um pouco um mapa que mostra, eu vou voltar a esse mapa, é um mapa de 1700 a 1090, a 1900, então é outro período, mas a vantagem dele, quando é que sumiu, é que você está na frente. Aí, pronto. Desculpe, eu tenho que voltar para trás, porque eu estou manipulando aqui. Aqui tem os circuitos de tráfego. Você vê que tem esse tráfego aqui, que é o tráfego que atravessa o deserto e vai para a África do Norte, para o Maghreb, é o tráfego chamado transsaariano. Aqui tem esse tráfego que vai também para o Golfo Pérsico e para a Índia, que chama Corno da África, isso é o Corno da África, os geógrafos chamam isso. É um tráfego que tem aqui também o Oceano Índico. E, enfim, tem um pouquinho do tráfego que vai para a Europa, sobretudo para Sevilha e Lisboa. E esse aqui acabou só em 1900, isso aqui ainda tem resto até hoje. E é esse aqui que acaba em 1850, você vê a parte do Brasil é 43%. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos são 450 mil só que entraram, o Brasil entrou 4 milhões e 800 mil africanos. Porque tem mais africanos nos Estados Unidos porque houve imigração das Antilhas, é outra coisa, é outro episódio. No Brasil entraram 600 mil portugueses até 1850 e 4 milhões e 800 mil africanos. Entraram para cada português, entrou 8 africanos no Brasil. Essa é a colonização brasileira. É uma colonização afro-lusitana, nem luso-africana. É afro-lusitana. Os africanos também colonizaram o Brasil, malgrado a situação deles, e forneceram um contingente populacional 8 vezes maior. Isso aparece agora no censo de 2010, quando a população brasileira se auto-identifica majoritariamente como afrodescendente. Por quê? Porque no meio tempo, do final do tráfico até agora, houve uma política de imigração, de embranquecimento e tudo isso que a gente sabe. Bom, aqui tem um pequeno fio do Rio da Prata, mas eu vou voltar depois. De meados do século XVI até meados do século XIX, a viagem negreira para os portos atlânticos da América do Sul, incluindo o Rio da Prata, desembarcaram 4.970.000 escravizados, carregados em sua maioria por navio português e brasileiro. Então, juntando o Brasil e o Rio da Prata, dá isso. Como eu disse, são mais ou menos 200 mil que vieram parar aqui. Eu vou discriminar em seguida. Que vieram parar, perdão, aqui não, na Argentina, subiram para o Peru via o Rio da Prata, o Uruguai. Depois eu posso voltar a esse ponto. Isso aqui é o mapa do Atlântico Sul, está pequenininho, mas dá para ver. Essas flechinhas pequenas são os ventos. Essa negra é a rota negreira. Você vê, aqui é para ir para a Índia, tinha que chegar bem perto do Brasil. O mar não é uma estrada, você passa no mar, no oceano em certas épocas, por certos lugares e não em outros. Eu vejo nesses colóquios de cartografia, eu estava num, organizada por uma colega e amiga minha aí de Campo, e estava da USP, estava todos aqueles mapas e tal. Esses mapas foram feitos para marinheiro, não era para quem estava andando no mato aqui. Porque eles sabiam perfeitamente, se você viesse de Portugal de barco e não se afastasse
dessa área, que é o Cabo de São Agostinho, em Pernambuco, Cabo, município do Cabo, abaixo de Recife. Quem viesse da perto do Brasil, acima de Recife, digamos, ia parar nas Antilhas. Aqui, ó. Ia para cima. Essa é a corrente a corrente da Guiana. Foi por isso que Portugal, durante o período dos Filipino, dividiu a América Portuguesa e deu um governo totalmente diferente. O estado do Grão-Pará e Maranhão, que não começava no Pará, começava no Rio Grande do Norte, no Cabo dos Touros, incluía então o Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Pará e a Amazônia inteira, e o Maranhão. E esse estado estava ligado a Lisboa diretamente, e o bispo de São Luís dependia do bispo de Lisboa, do arcebispo de Lisboa, e o estado do Brasil, que a capital era na Bahia, era outro sistema, um sistema todo, a esse sim ligado à África. Voltando para o Vaticano, Roma, o papado, que não era economista, mas sabia das coisas, quando marxista ou o que fosse. O bispo da Bahia, o arcebispo da Bahia, quando foi criado em 1677, tinha sob controle o bispo de Angola e o bispo de São Tomé. Então, Angola e São Tomé dependiam da Bahia. Vejam bem, isso é a geografia do tráfico negreiro, a geografia da navegação. São Luís dependia de Lisboa, é outra conversa. Então, o Brasil, que é isso que a gente aprende na escola, Portugal descobriu, isso não existe. Existe um miolo negreiro aí que une as regiões, as capitanias que estão abaixo de Pernambuco até Santos, porque isso aqui também não existia, isso é uma coisa do Tratado de Madrid, 1750, e que estava ligado à África e a Portugal, e a Amazônia inteira, que, como eu disse, que começa aí no Rio Grande do Norte, está ligada diretamente a Lisboa. É como o reino da Nova Espanha e da Nova Granada, como o Rio da Prata, é outra coisa. Falava português, mas não tinha um governo comum e não estava unido. Isso veio muito mais tarde. Fato único na história atlântica, entre meados do século XVII e início do século XVIII, pelo menos 3 expedições militares embarcaram no Rio de Janeiro, Bahia e Recife para auxiliar os colonos de Angola no combate à resistência angolana e na expansão da rede de tráfico negreiro da África Central e Ocidental. Além disso, armas e cavalos também exportados do Brasil para forças militares coloniais em Angola. Isso é inédito. Não tem colono da América do Norte ou das Antilhas britânicas indo para a África. Não tem força militar, não tem arma, não tem cavalo. Por que eu falo de cavalo aqui? Porque já era um cavalo adaptado aos trópicos. Eram cavalos que tinham vindo de Cabo Verde e que podiam ir para a África. Inclusive, isso era cavalo que era um cavalo complicado, porque era uma arma muito importante na África, nessa parte da África, mas eram cavalos que estavam a ser habituados a ser montados sem sela, como todo menino de fazenda aqui deve ter algum que sabe que o cavalo não topa botar sela, um cavalo assim, e sobretudo ele não pode ser montado por um cavaleiro português que só sabe montar com sela. Então tinha que levar o cavalo e o cavaleiro daqui para ele poder ser efetivo nas tropas que estavam lá. Essas tropas tiveram um papel importante. Eu listei 6 batalhas aqui, está muito pequenininho, mas eu vou só explicar. Aqui é o desembarque em 1648, os holandeses. A guerra holandesa é um exemplo disso que eu estou dizendo, como as duas coisas estavam unidas. E só se estuda a guerra holandesa no Brasil. Os holandeses não atacam o Brasil. Os holandeses atacam o sistema açucareiro e escravista, porque era uma coisa só. Então eles atacam primeiro, ocupam o Recife em 1630. Quando Maurício de Nassau chega, que é o grande herói civilizador do Brasil, ele imediatamente vê que o que dava dinheiro para os portugueses não era vender açúcar, não era comprar açúcar dos senhores de engenho e vender na Europa. O que dava dinheiro
para os portugueses era vender escravo para o senhor de engenho e comprar açúcar em volta. Eram duas operações comerciais: a venda de escravo, que era energia humana, venda de africano, venda de escravizado, e a compra do açúcar para vender na Europa. Então o que é Conselho Nassau? Tem que ocupar Luanda. E Luanda é atacada em 1641. Em 1648 sai uma frota do Rio para atacar Luanda. Vejam bem o paradoxo que o povo do Rio de Janeiro não entendeu. É uma frota contra os holandeses, tá bom. Mas os holandeses estão em Recife. Ah, não, nós vamos atacar eles em Luanda. Por quê? Para enfraquecer eles no Atlântico inteiro. Estava certo. Depois é que vem a Batalha de Guararapes. E aí expulsam os holandeses de Luanda. A gente do Rio de Janeiro não tinha nenhum bandeirante, nenhum paulista, que, aliás, estava causando problema. Isso é uma coisa também que é explicada de maneira separada. No mês de abril de 1648, quando sai essa frota negreira do Rio de Janeiro para atacar Luanda e vitoriosamente expulsar os holandeses, Raposo Tavares está saindo de São Paulo com 200 homens e 800 índios, ele em duas colunas, para ir para onde? Para o norte do Brasil, para Belém. Isso é outra prova que o Brasil não existe. Os interesses negreiros do Rio de Janeiro eram uma coisa, os interesses bugreiros de São Paulo era outra. Para o Rio de Janeiro, o que estava perto do Rio de Janeiro era Buenos Aires, por causa do contrabando da prata, como eu disse, esses escravos de Luanda era para trocar prata aqui, e no Buenos Aires, e depois passava pelo Rio e ia por aí afora. E para São Paulo, o que estava dentro era o Paraguai, era aqui, era o Rio Grande do Sul, eram os Tapes, era o Guaíra, era essa província toda, coisa que o Rodrigo sabe muito bem, eu já disse também. E o que está fora dos interesses de São Paulo? A Serra da Mantiqueira, para frente, para o mar eles não querem saber. E é outro sistema. Então tem bandeirante de um lado, bugreiro, interesse terrestre, continental, rede interna, e negreiro do Rio com a visão atlântica. Em seguida, essa batalha, tem uma outra batalha aqui, essa é a Batalha de Anguilla em 1665, onde o reino do Congo é destruído. O reino do Congo, que era católico e era cavaleiro da Ordem de Cristo, que não era pouca coisa, foi decapitado por tropas mandadas por André Vidal Negreiro, que era paraibano, e como mérito e recompensa de ter ajudado a expulsar os holandeses, ele e João Fernandes Vieira, eles pediram para ser o quê? Governador de Angola. Não é para ter um emprego em Portugal, que até foi oferecido, e eles tiveram a renda lá de umas paróquias, podiam fazer a vida lá na Europa. Não, eles quiseram ir pilhar Angola e botaram uma tropa para atacar o reino do Congo, que era um reino que estava em paz com os portugueses, e eles interpretavam aquilo como um quilombão. Para eles aquilo era... Aliás, é curioso que o general da força da ONU, que está no Congo agora, chegou lá no Congo e disse: para mim o que tem aqui é bandido, não tem conflito étnico. Quer dizer, o sujeito também, até dá para entender, quer dizer que tinha muito criminalidade comum, mas achar que não tem conflito étnico no Congo é saber zero da história do Congo. Então era isso o pessoal daqui, chegava lá, o reino independente, não interessa, é africano, é escravo fugido, eu vou lá e pego. E no batalhão de frente dessa batalha da Anguilla, que destruiu o reino do Congo, tinham mulatos do terço de Henrique Dias, que também eram mercenários que estavam nesse embate. Vocês veem que a história é mais complicada do que parece. Aliás, aproveito para dizer o que eu comentei quando cheguei. Aqui em Foz do Iguaçu tem um paradoxo também brutal. A rua Montoya, do Padre Montoya, o jesuíta, é paralela à rua Antônio Raposo Tavares. O Raposo Tavares é igual à rua Satanás ser vizinha da rua Anjo Gabriel, porque o Padre Montoya dizia que o Raposo Tavares era o Satanás que vinha pilhar os índios católicos aqui. Tem documento dele dizendo isso. Queria que a Inquisição viesse queimar o Raposo Tavares.
Mas alguém achou que os dois estão ligados. Eu gostaria de saber um dia aqui na Câmara como foi o debate, aliás, um tema de pesquisa para os jovens estudantes. Esse mapa é mais claro porque eu mexi nos outros, como vocês viram, a reprodução do site Transatlantic Slave Trade Database, que é um site que é aberto, acessível a todo mundo, mais organizado por universitários, com estrito rigor acadêmico, e tem 37 mil viagens negreiras lá registradas. Nós hoje sabemos exatamente quantos africanos entraram nas Américas. Não se sabe quantos índios eram escravizados. Isso é a discussão que eu tenho lá, às vezes, com o colega da USP. Por quê? Porque o tráfico negreiro era um sistema de comércio. Aquilo pagava taxa. Ele estava no coração do sistema de trocas altamente sob impacto fiscal da coroa e de trocas e de transações econômicas. Aquilo, então, deixa rastro. A preação indígena era uma barbárie também, outra é uma barbárie, mas era uma barbárie de freelancer, de gente pegando em conflito direto, era uma preação direta. Não havia uma intermediação mercantil, como se criou no tráfico negreiro, com essa frota toda e esses impostos que eram cobrados de um lado e do outro. Como vocês veem aqui, eu introduzi essa mudança. Da Bahia e do Rio de Janeiro eram reexportados africanos para o Rio da Prata. Então, vinham direto e vinham do Rio da Prata. Aqui já está o eixo da entrada que vem da Senegâmbia para a Amazônia. Afora em contrabando de Buenos Aires, o transbordo africano operava-se via Cartagena até a Venezuela, ao Caribe, Lima, pelo eixo de Panamá, e depois ao Equador, ao Chile, ao Peru, de um ponto ao outro, por caminho terrestre e costeiro, o que aumentava ainda mais a mortalidade dos africanos. O sujeito desembarcava em Cartagena, depois tinha que atravessar a pé para a rota lá no meio da montanha e da floresta para chegar no Pacífico e descer até Lima, não é? E ser reembarcado para os outros postos dos Antilhas. No século XVIII e XIX, o tráfico se generaliza no Caribe, aí dá isso. Você vê, isso é o tráfico no Caribe. Você vê como para a América do Norte vai muito pouco. O grosso que vai aqui, essa curva aqui, essa aqui, sobretudo, é São Domingos, que vai virar Haiti. Cuba e Jamaica são os grandes lugares de tráfico. Aqui é Bahia, Recife e o Rio de Janeiro. Aqui já está ligado ao Moçambique no tráfico. Na primeira metade do século XIX, Havana alternou com o Rio de Janeiro o primeiro lugar em desporto negreiro americano. No final do tráfico para o Brasil, em 1850, a deportação atlântica de africanos será direcionada para Porto Rico, que na época era colônia espanhola, e Cuba, e onde acaba em 1867. Outros fatos importantes sobre o Atlântico Sul: o tráfico negreiro nesta parte do oceano é bilateral. 95% dos navios que entraram com escravos nos portos brasileiros saíram dos portos brasileiros. Evidentemente que havia interesse português nisso, mas a base negreira era no Brasil. Não era aquela coisa do tráfico bilateral que se ensina ainda na escola. O navio sai de Lisboa, vai para a África, depois volta, que eu já vi desenhado e quadro, que é bonito desenhar, leva um tempão, a aula está dada já, praticamente, quando o quadro fica pronto, e a professora até guarda para a aula seguinte. Está tudo errado. Isso é no Atlântico Norte. No Atlântico Sul havia essa viagem direta. 95% dos navios negreiros entraram no Brasil saíram do Brasil. Eu vou dar esta parte das mercadorias utilizadas no tráfico negreiro tem origem brasileira: o tabaco e rolo baiano e pernambucano, exportado para o Dalmeto, ao Benin, e a cachaça do Rio da Bahia, exportada para Angola, que também é muito importante, porque tinha então frete de volta para esse tráfico bilateral. O tabaco da Bahia, como até hoje ainda tem, e de Pernambuco, e para conservar, era enrolado em couro, porque com... Deixa.
com açúcar ou mel e em couro. Então 15% do valor do rolo do tabaco era de couro, o que tira também a ideia de que a economia, a pecuária do Rio São Francisco era um mercado interno, não era só. O couro era exportado e estava nesse circuito. Aqui é a principal zona de embarque e número de africanos chegados vivos de 1501 a 1867. Eu sei que está pequenininho, eu não sei se vocês conseguem ler, mas enfim, dá para ver aqui a Senegâmbia e as Ilhas Atlânticas. Ilhas Atlânticas é São Tomé, essencialmente. Cabo Verde eu não tinha população, mas era zona de uma plataforma de exportação. Serra Leone, a costa que corresponde à Libéria e Costa do Marfim, Golfo, a Costa do Ouro, que é o Ghana, Baía do Benin, que é Ghana, Togo, Benin e Nigéria, Baía do Biafra, que é Nigéria, Camarões, Guiné Equatorial e Gabão, Congo e Angola, Moçambique, e dá esse total de 10.700.000 chegado vivo. Tem uma parte que vai para a Europa também, no total dá uns 12 milhões. Mas enfim, para pegar o essencial, de onde vem o grosso aqui, Congo e Angola, quase 5 milhões. 5 milhões dos 10.700.000 vem essencialmente de Angola. Quando diz Congo e Angola é porque eles acabavam sendo embarcados em Luanda ou em Benguela. Dá mais ou menos isso o mapa. Aqui está mais claro. Isso é Angola, Moçambique, Baía da Biafra, Baía do Benin, Ghana, a Costa do Marfim, Serra Leone e a Senegal. Aqui é uma tabela sobre os maiores porto-negreiros do mundo. Quer dizer, Porto Negreiro em que sentido conceptual? É o lugar onde a viagem foi organizada. Mesmo se o navio veio da Europa, ele veio vazio, veio para ser equipado para essa viagem neste porto e depois foi para a África e voltou para esse porto. E ali depois ele deu outro destino, mas enfim, a organização da viagem é lá. Isso é uma estatística do Atlas feito. Isso tudo é desse banco de dados e de livros escritos por David Eltis e o David Richardson. Aí chega o maior porto negreiro do mundo é o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro. Não é Lisboa. Não é Liverpool. O segundo é Salvador. 2-0 para o Brasil. O terceiro é Liverpool. O terceiro é que vem Liverpool, na Inglaterra. O quarto é Londres, o quinto é Bristol, também na Inglaterra, 500.000 em Nantes, na França, depois de novo Recife, quer dizer, entre os 10 primeiros, os 2 primeiros são brasileiros e o oitavo também. Depois é que vem Lisboa, 9º lugar, e Havana no final. Aqui é um gráfico que é um artigo que eu tinha publicado. Aqui, em preto contínuo, está o tráfego para o Brasil, aqui para o resto das Américas. Aqui, vocês veem essa queda. Aqui é o momento que o açúcar brasileiro domina o mercado mundial, na primeira 3 décadas do século XVII. Aqui é a invasão holandesa, que atrapalha a navegação atlântica e cai a produção, em seguida sobe. Isso é uma curva semilogarítmica, então quando aumenta 100% ela vai decrescendo para cima. Então aqui é o ouro, o aumento é muito mais forte, e aqui é o algodão, o começo do café que começa. Aqui dá para ver quando cai o tráfico brasileiro. Quando os ingleses e os americanos saem do tráfico, é aqui, tá vendo? Isso são os ingleses e os americanos, pumba, cai aqui. O Brasil engole a parte deles que estava aqui, depois da independência.
E aí o Brasil cessa em 1850 e Cuba continua até 67. Isso fica mais claro aqui. Aqui é o tráfico inglês para a América do Norte e o Caribe, essa linha azul. Vocês veem, ela começa devagarinho e vai crescendo para chegar ao máximo em 1781 a 1790, depois cai e pumba, desaparece. Reaparece um pouquinho depois como um contrabando em direção a Cuba. Aqui é a França. A França chega tarde e acelera forte no século XVIII, quando ela toma São Domingos. São Domingos é a grande colônia açucareira, a colônia mais rica do mundo, onde vai ter a Revolução de Escravo, que funda a Primeira República Negra, a Segunda República das Américas em 1804. Aqui é a América Espanhola, isso é zonas de desembarque de escravos. A América Espanhola, vocês vejam que aqui isso coincide com o período do que eu falei no começo do assento português, quando os portugueses eram intermediários do tráfico para os espanhóis, depois os espanhóis desaparecem e só voltam aqui fazendo o tráfico para Cuba, já no século XIX. E, enfim, o campeão absoluto de todos os períodos é o Brasil. Olha aqui, entre 1811 até 1820, 500 mil africanos no Brasil. Em 10 anos. É uma coisa absolutamente inédita na escala do tráfico. Na primeira metade do século XIX, impulsionada pelo intercâmbio direto com a Inglaterra, a rede marítima do Rio de Janeiro também atraiu o comércio negreiro de Moçambique. Com o final do tráfico negreiro em 1850, esse comércio é extinto e a rede bilateral atlântica desaparece. Eu agora vou fazer uma transição que é muito importante. Quer dizer, isso é também inédito na história. Tinha um comércio intenso que envolvia nessas relações bilaterais entre o Brasil, Buenos Aires e um pouco Montevidéu, mas enfim, o Atlântico Sul e a África, que tinha durado 300 anos, um pouco mais, tinha trazido deportados quase 5 milhões de indivíduos para o lado de cá. Essa é a grande diferença. Eu dava um curso lá na França, que eu vou dar aqui também, comparando a colonização no Atlântico e no Pacífico. Na Ásia não teve migração forçada. A colonização na América é os europeus mais os africanos. É isso que explica o desabamento das culturas nativas aqui. Os índios também foram vítimas do tráfico negreiro. Como? A partir do tráfico negreiro, quando estava dinamizado, conectado com Angola, a própria mão de obra escrava indígena virou secundária. Não estavam os bandeirantes, não tinham mais para quem vender. A atividade deles caiu no vazio. Com a reativação do tráfico no século XVII, os índios então começaram a ser um estorvo para os fazendeiros. Aí sim os bandeirantes viram bugreiros, vão massacrar a tribo no Nordeste e no Rio Grande do Norte. Quer dizer, os índios pagam também um preço alto pelo tráfico negreiro indiretamente. Isso é uma história que está ligada, porque os índios nem mais para mão de obra escrava servem no contexto da colonização. E eles começam a ser massacrados. Não vai mais se caçar índio para torná-lo escravo, vai se destruir a aldeia. É a guerra dos bárbaros, todo tipo de violência que ensanguentou o norte, com bandeirantes que iam para lá para isso. E quando isso desaba em 1850, desaba de uma vez só. Isso não existe em outra parte do planeta. Eu pego também 2 exemplos conhecidos. O Oceano Índico. Quando os europeus chegaram, Vasco da Gama chegou, os europeus ficavam no cantinho deles, pediam por favor para chegar, fazer comércio e tudo. Por quê? Porque tinha lá a frota otomana, que estava dando pancada deles no Mediterrâneo, os turcos. Tinha a frota mogol, que era o império indiano-muçulmano, que era muito importante. Tinha as frotas árabes, e os europeus eram pequenininhos. Foi só no século XVIII e XIX que eles tomaram conta do Oceano Índico.
Então, o comércio, eles foram tomando conta dos setores do comércio que já existiam há 2, 3 mil anos. Não é que eles chegaram e criaram. Eles criaram o comércio com a Europa, mas o comércio local já existia. Eles substituíram as redes, só foram dominar no século XIX e século XX. Nas Antilhas não tinha comércio nenhum. Eles chegaram e virou um espaço colonial imediatamente. Massacraram os índios das Antilhas, trouxeram os africanos para ser escravos, e o comércio ali era todo europeu. Havia rivalidade, mas era todo europeu, não é o caso do Oceano Índico. No Atlântico Sul, quando acaba o tráfico, acabou o comércio, não tem mais nada, não tem mais um navio que sai do Rio de Janeiro para ir para Luanda, não tem mais nenhum navio que sai de Recife ou da Bahia para ir para o Daomé. Quer dizer, tinha dezenas, centenas de navios nesse comércio, de repente, zero, acabou. As relações então foram brutalmente cortadas. Elas então vão reaparecer quando? Em 1980, 70, quando os países africanos ficam independentes, e sobretudo os países lusófonos, começa aí de repente, eu sou da época ainda para ir para Moçambique, tinha que ir do Rio de Janeiro para Londres, de Londres para Joanesburgo, de Joanesburgo para Moçambique, não tinha avião direto. Não tinha, para ir para Angola igual, tinha que ir para Lisboa e voltar para Luanda. Voltou hoje, Luanda está a 7 horas e meia de voo do Rio de Janeiro. Voltou o mapa de transporte que existia no tráfico negreiro, ligação direta. Tem sacoleira que vem de Luanda toda semana comprar a roupa da novela, episódio seguinte da novela brasileira lá. Eu quero tanto paletós do Mário, sei lá, o nome dos episódios, da Joana, o vestido da Joana, lá na 25 de março, e vão vender em Luanda quando o episódio passar lá 2 semanas depois. Isso enche por coisa. Então, essas ligações, as igrejas evangélicas estão lá, tem 50 mil brasileiros em Luanda, gente fazendo de tudo. Pois eu não posso. Mas enfim, há os interesses angolanos que também investem no Brasil. E nesse meio tempo o Brasil aparece como o maior país afrodescendente das Américas. Tem mais mais gente de origem africana no Brasil que qualquer outro país da África, com exceção da Nigéria. Então tem a Nigéria, tem uma população africana que vai ser, aliás, uma das maiores do mundo no final do século XXI. Vai ter 800 milhões de pessoas da Nigéria, se a Nigéria não explodir antes, porque tem 120 etnias lá dentro, e tem sobretudo um conflito entre os muçulmanos do norte e os cristãos do sul. Esse Boko Haram, esse troço todo vem de lá. E, de novo, essas redes se reativam. Aí tem a ver com a cátedra. Hoje tem mais embaixada brasileira na África do que na América Latina. Isso é o governo Lula que reativou esses contatos. As empreiteiras foram atrás, o Itamaraty não deu conta, e as universidades brasileiras também. Isso é um atraso notório. Desde 1961 tem um livro do Zé Honório Rodrigues, que era um personagem importante no debate da época, Brasil e África, que o Itamaraty tem uma política em favor da libertação dos povos lusófonos, aliás, que levou, era o Antônio Weiss que fazia isso, que levou o Antônio Weiss a ser um dicionarista expulso do Itamaraty a pedido do Salazar e dos colonialistas portugueses, porque era inimigo de Portugal, isso é fato, está no livro do Ovídio Campos, que era o embaixador em Luanda nessa época, e depois, o primeiro embaixador brasileiro em Luanda, e essa política brasileira então foi abandonada com a ditadura. Um efeito colateral da ditadura ter isolado ainda mais o movimento de independência africano, que tinha um aliado importante no Brasil, e isso levou depois a essa reativação agora desses laços todos no período recente.
Eu devo dizer, eu tenho dito isso publicamente, o governo Dilma, da presidente Dilma, deixou isso um pouco de lado. Tanto que eu desafio a vocês saber o nome do chanceler do Brasil agora. Ninguém sabe o nome dele. Ele parece mais um assessor diplomático, o chanceler Figueiredo. A saída do Celso Amorim, veio o patriota com que ela não se entendia, e a diplomacia brasileira deu um apagão. Eu falei isso na entrevista, é um ponto crítico. O que não quer dizer que o oponente dela faria uma política. Ele nunca fez uma visita a político nenhum, à liderança na Europa. A Marina tinha uma superfície ainda, mas a política externa é um não debate na campanha presidencial. Vocês todos são testemunhos, não tem política externa. O Brasil faz parte do G20, o Brasil tem que intervir em coisa complicada. A Argentina está à beira de uma dificuldade econômica, a Venezuela vai entrar, e mesmo o interesse dos aliados do Brasil seria importante, não há política externa. Mas enfim, houve, isso não acaba, isso uma hora volta, e ela vai nesse sentido. Aí é uma coisa que infelizmente está muito pequenininha, eu vou ter que ver aqui para explicar para vocês, é uma estatística muito importante sobre a população de origem africana e de origem ameríndia na América Latina. É um projeto de Princeton, feito por Eduardo Teles, que é um cara muito bom nisso, que reuniu estatística por volta do ano 2010. Então eu vou pegar os dois primeiros lá em cima. Aqui, não dá para ver, a Bolívia e o Brasil está logo embaixo. E vou ficar só nesses porque, como está muito pequenininho, não dá para ver. Mas ó, a Bolívia tem 0,2% da população que é afrodescendente. Menos de 0,5%. E tem 43% de descendentes de ameríndio. O Brasil tem 52% de descendente de africano e 0,5% de ameríndio. Qual é a conclusão? E eu vou acabar aqui. A conclusão é que tem a política do Brasil, da América Latina, e tem a África. Mas a política do Brasil não pode ser e nem deve ser a da Bolívia. Há coisas muito contrastadas na América Latina. E aí até eu queria usar um exemplo. Eu dou também na Fundação Getúlio Vargas um curso que chama A Construção da União Europeia. E o tópico desse curso é mostrar como a Inglaterra sempre estava um pouco à parte. Até agora vai ter um referendo em 2017 do Reino Unido, saída direta. Eles já não estão no euro, eles não estão no espaço Schengen, você não tem que mostrar o passaporte de novo quando entra lá. Eles têm um partido poderoso lá para sair, e o UKIP, que é um partido que tem representação no parlamento inglês agora, para que o Reino Unido saia totalmente da União Europeia. E a Inglaterra, então, sempre teve essa ambiguidade de estar aliada à Europa Ocidental ou ao Atlântico, a política atlântica, quer dizer, os Estados Unidos e o Canadá. A Constituição do Canadá atual, feita em 1985, diz que a soberana do Canadá é a rainha da Inglaterra. Formalmente, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia tem ainda a rainha da Inglaterra como soberana. Isso fez com que a Inglaterra seja muito ligada a uma espécie de conivência entre o que os franceses chamam de país anglo-saxões, que é o oposto da América Latina. A França veio com esse conceito de América Latina em meados do século XIX, quando ela tinha uma política imperialista. Aqui invadiu o México em 1862, durante a Guerra Civil Americana, para se colocar em grande potência latina que reequilibrava o Atlântico do lado dos latinos contra os anglo-saxões. Isso é um elemento fundamental para entender esse conceito. E a Inglaterra, então, ela está dividida até hoje. Eu acho que o Brasil também terá essa divisão com relação à América Latina e em relação à África. Eu criei um centro de estudo do Atlântico Sul na GV, e a aposta é que no futuro
ao Atlântico Sul, as relações com a África vão ser mais importantes que as relações com a América Latina. Por quê? Porque o México está engolido já pelos Estados Unidos, ele tem a NAFTA, que é o Tratado do Atlântico Norte. Precisa ver quando o presidente do México vai aos Estados Unidos, ele fala como norte-americano, América Latina. A ideia de América Latina dos americanos chega até a Colômbia e olha lá, porque é o que imigra para lá, para a terra deles. Os países do Pacífico estão muito mais abertos para a China, o Pacto Andino e tudo. Há um conflito já potencial com o Uruguai e a Argentina desse lado, daqui a pouco da China. A Argentina está pensando em mudar a capital de Buenos Aires para Santiago del Estero, para ficar mais perto do Pacífico. Buenos Aires é um pouco meio isolado. A Cristina Kirchner falou isso há 3 semanas, não sei se vai fazer. Então, o Brasil vai estar sempre com essa divisão que é similar à divisão que a Inglaterra tem com a Europa. Ela fica pendurada entre a América do Norte e a Europa. O Brasil vai ficar sempre pendurado entre a América do Sul, a América Latina e a África. Eu acho que é esse o dilema das próximas décadas, um dilema que esta cátedra, a cátedra Edson Carneiro, eu não falei nele, mas a gente vai falar amanhã e pode discutir, terá como missão explicar, equacionar, estudar e talvez resolver. Obrigado. Obrigado, Luiz, pela ótima apresentação, pela discussão, pela reflexão. Eu abro para quem quiser colocar questões ou encerro. Oi, meu nome é Ellen. Eu tenho interesse em saber por que de todos os outros países que exportaram africanos para o Brasil, por que a Angola? Tem alguma questão de diferença entre a Angola e os outros? Total, é o porto mais próximo. Seria mais próximo do Rio de Janeiro para Angola do que do Rio de Janeiro para qualquer outra região. O vento é uma espécie de roldão. Eu mostrei aquele mapa, talvez não estivesse muito claro. Em cima da ilha de Santa Helena tem um anticiclone, que chama, aliás, anticiclone de Santa Helena, eu chamo de anticiclone de Capricórnio, e ele gira no sentido contrário do relógio, nos Açores e no sentido do relógio. Né? Se sabe que no hemisfério sul, se põe água na torneira, ela vai num sentido do hemisfério norte do outro, por causa do Polo Norte. E esse anticiclone é uma espécie de autoestrada com 2 mãos. Você saindo em certas épocas do ano, você chega direto em Benguela ou Angola e na volta. E quando deu a guerra civil em Angola, que estourou tudo, lá teve gente que veio parar aqui em Florianópolis. O pescador entrava num barco e tal, vinha parar aqui. Para ir para Angola de Portugal, tinha que passar bem perto do Brasil. Eles desciam de barco até perto, o navio que fosse para Angola, sem tocar o Brasil. Mas tinha que vir pela costa brasileira, descia até Porto Alegre, mais ou menos, subia pela África do Sul e chegava em Luanda pelo sul. Se viesse costeando a África, entalava. Olá, boa noite. Eu faço economia na Unila. Você foi discorrendo um pouco sobre a política externa do Brasil para a África, né? E na época da escravidão fica nitidamente a questão econômica, né? Como você utilizar o ser humano como um produto, né? A questão econômica. E aí você foi falando hoje, você falou mais no final do seu pronunciamento em relação a Marina Silva, por exemplo, falar da política externa, né? E de que é importante o Brasil ter uma atuação ativa na política externa, né? Mas também tem que se pensar um pouco em que atuação na política externa é essa. Como, por exemplo,
quando você falou anteriormente sobre essa visão que não tem que ser provinciana sobre o que acontece aqui e qual o reflexo do que acontece aqui, no caso do outro lado do Atlântico, né, na África. E aí a minha pergunta eu gostaria que você discorresse um pouco sobre a internacionalização das empresas brasileiras hoje na África. Da internacionalização das empresas, que inclusive, uma pesquisa inclusive da Fundação Cabral, a primeira filial a ser aberta fora do Brasil, né, no processo de internacionalização, é na América Latina, né? Mas a segunda filial é na África e vem crescendo muito em comparação à América Latina. Então, assim, mas essas empresas, existem alguns problemas, vamos dizer assim, né? Como a Vale do Rio Doce, como a Odebrecht, que recentemente foi tido uma denúncia sobre o trabalho análogo ao escravo. Enfim, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Tem outra dimensão também, tem muita média empresa, pequena empresa brasileira também lá. E é claro que isso, o Brasil chega lá, muitos quadros brasileiros que também nem sabem que o Brasil teve metido no tráfico negreiro. Tem especialista da África hoje, eu não vou citar nome, mas alguém que está até numa grande universidade europeia, uma universidade brasileira, que manda texto onde diz que quem fez o tráfico foram os ingleses. Eu queria, aliás, falar, eu não falei, mas se permitir um minuto, na ação contra as cotas nas universidades, que foi para o Supremo, que foi derrotada e deu lugar à decisão unânime do Supremo, o Supremo mais dividido do Brasil, foi unânime em dizer que as cotas eram constitucionais, mas a representação que era contra as cotas, eu acho que isso é uma coisa que o Brasil deve ficar orgulhoso. Quem diz isso é o Brescia Pereira, não sou eu, que depois houve um voto no Congresso e a unanimidade no Senado, menos o voto do Aloysio Nunes, foi votada as cotas do Serviço Público Federal. Então houve um debate, foi para a Justiça e passou. É muito importante, mas essa representação contra a constitucionalidade das cotas dizia também que a culpa era dos ingleses. Os ingleses é que acabaram com o tráfico, que o brasileiro queria continuar. Eu sempre digo, quer dizer, o navio negreiro do Castro Alves não foi feito em Buenos Aires, foi feito na Bahia. É um poema que só se reconhece a primeira estrofe: ao ver perdão da minha terra, vai lá em seguida, rasga essa bandeira e vai por aí afora. É uma denúncia do tráfico negreiro, é um poema militante e ele é inteiramente cortado quando é ensinado no secundário na universidade. Basta ler a estrofe seguinte e na publicidade tudo. Mas as firmas, então, chegam lá com esse discurso que tem democracia racial, o que já foi decidido pelo Supremo, que não tem, porque a decisão do Supremo é essa, é dizer que não existe uma discriminação oficial, mas existe uma discriminação informal que travava o acesso dos negros e dos índios também, porque a cota é também para os índios, nas universidades. Então já tem uma decisão, o Congresso, os poderes constituídos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário acabaram com a ideia de democracia racial e essas firmas que você citou e muitas outras chegam lá com a ideia de democracia racial e tentando se comportar como qualquer firma faz. Carcar a mão dos outros, explorar a mão de obra local e pegar. Mas eu acho que isso até não é muito complicado, porque eles vão fazer entre erro e acerto, eles vão aprendendo. O complicado que há são as igrejas evangélicas. E eu peço desculpas aqui, não há nada a ver com o culto, está com um certo ignorância do que é a África, de saber que as pessoas têm culto domésticos que vêm de família e estão ligadas, e na hora do enterro tem que ter assim o chefe da cerimônia local, que ele chama de feiticeiro, porque já começa a designação como se fosse um bandido, né? E que chamar que é coisa do diabo, gente que está naquela cultura há 10 mil anos, eles chegam na véspera e já decretam que o outro é diabo.
e num lugar onde tem banho de sangue por causa disso, toda hora. Então eu acho que o problema vem daí. E se um dia houver, porque essas igrejas são poderosas. Em Moçambique, a igreja do Reino de Deus é como aqui, tem canal de televisão, rádio e tudo. Na África do Sul também. Então eu acho que um dia tiver um rolo grande, ele pode vir por aí. Nem tanto das firmas, porque as firmas vão aprendendo. Vão aprendendo como os franceses, os portugueses, os ingleses, que também são colonialistas, lidam com isso de outra maneira. Boa noite. Com relação aos conceitos de escravizado, tomando em vista que o escravo ele é visto como um produto, o termo escravizado seria a transição da escravização para o produto final, que seria o escravo? Quer dizer, há um momento radical nisso, quer dizer, o sujeito, quando é escravizado, ele é despersonalizado, ele vira uma coisa, ele é dessocializado, ele sai da cultura dele. O escravo é sempre o estrangeiro. Quando ele é embarcado em Londres, isso é específico da escravidão portuguesa, que estava dos dois lados do Atlântico, ele recebe a marca de escravo. Aliás, a marca de escravo em quimbundo, marca quer dizer diz carimbo. A palavra carimbo vem daí. Tudo virou o símbolo da burocracia brasileira, carimbo. Carimbo era o ferro quente que era posto no braço ou no peito do sujeito que estava sendo reduzido à mercadoria, estava sendo coisificado. É esse o processo. Eu, uma vez, em Luanda, eu perguntei, eu estava há muito tempo lá perguntando já com as pessoas onde é que embarcavam os escravos aqui, na ilha de Luanda, na frente de Luanda, porque os escravos eram embarcados ali, que ali que tinha, o mar era profundo, que dava para parar os grandes navios. Eu sabia onde era, porque tem mapa da época, mas eu queria saber se o pessoal que morava ali, que agora está totalmente desaparecido, sabia onde era. E eu, um dia, finalmente, encontrei uma senhora lá que disse, era ali, ó, ali. Aonde? Ali. E era mesmo, onde eu sabia que era. Aí eu disse, o que acontecia? Ali eles viravam escravos. E aí não era escravo antes? Não. E para o Brasil é que era escravidão. Porque ia e não voltava mais. Aliás, eles achavam que os brancos eram os canibais. Porque não voltava mais e achavam que o vinho era feito de sangue e o queijo era feito de osso. Os canibais eram os brancos. Isso é um medo recorrente que tem desde o século XVII até o século XIX, essa descrição dos africanos que acham. Entende? É quando você paga imposto régio, aí pronto, acabou. Não tem mais retorno. Por isso que também em história ficar defendendo, discutindo a legalidade da escravidão aqui, é um pouco ocioso. O sujeito já era escravo quando entrava aqui, porque ele vinha num circuito tributário, já estava endossado pela coroa, ninguém ia questionar, pagou imposto. Como que vai questionar? Então desabou tudo. O dia que você for numa farmácia comprar cocaína, não é mais crime, está pagando imposto. Entendeu? Era isso que acontecia. Por isso que quem discutiu a escravidão aqui no Brasil, e tem vários livros assim, nós conhecemos, está também fora do esquema. O sujeito já entrava aqui legitimado, legalizado. Professor, nós temos uma pergunta na internet aqui. A Renata de Oliveira pergunta: gostaria de saber a opinião do palestrante a respeito da integração com a África pela educação e pela cooperação técnico-científica, e neste caso até considerar o papel da Unilab, voltada para os países com histórico de colonização portuguesa, instituição irmã da UNILA e criada em 2010. Eu até fui injusto. Tem colaborações sim, tem a Embrapa que colabora, que tem um laboratório lá também, tem a Fiocruz, houve um hospital feito, financiado pelo Brasil, montado de ponta a ponta, com o pessoal treinado em Moçambique, que fabrica genérico contra o HIV e vende para os países vizinhos.
Quer dizer, há muita iniciativa no campo da medicina tropical e mesmo de gestão. O IPEA tem um escritório em Luanda. Há muita iniciativa, eu não conhecia essa da UNILA, mas é muito importante. As universidades brasileiras estão formando. Outras coisas são coisas visivelmente com interesse geopolítico. Por exemplo, a Marinha Brasileira forma toda a Marinha da Namíbia. Toda a Marinha, 100% dos oficiais da Namíbia são formados no Brasil. Por quê? Porque a Namíbia, quem está na frente do pré-sal? A Namíbia. Então, você vê que tem outras articulações também por trás. Quando eu fiz uma espécie de balanço, eu omiti isso. Há muita coisa sendo feita no campo da medicina tropical, da agricultura de ponta e agricultura de zona tropical, parecida com certo tipo de savana e agreste que tem no mesmo lado lá da África. Professor, boa noite. Meu nome é Washington, eu sou professor do curso de História da Faculdade América. E o senhor falou sobre a questão da escravidão, como ela muitas vezes ainda é trabalhada de uma forma muito simplificada, principalmente nos nossos ensino fundamental e médio. Eu queria saber qual é o posicionamento do senhor, primeiro, em relação à produção historiográfica brasileira. Como é que ela está, mais ou menos, se eu pudesse fazer um rápido balanço, como a gente está, mais ou menos, em pé de produção, se tem um diálogo mais ou menos efetivo com Angola, com Moçambique, com outros países, e se o senhor tem algum posicionamento formado em como a gente poderia fazer para trazer essa complexidade para dentro de sala de aula. Porque já há o direcionamento em termos de legalidade para a gente ensinar a história da África. Isso. Mas eu, por exemplo, trabalho no ensino médio. No ensino médio a gente trabalha 2, talvez 3 aulas em todos os 3 anos. Vamos colocar aí para cima, 5 aulas em 3 anos sobre o tema escravidão. O que nos dá a gente uma dimensão infinitesimal, se é que dá alguma dimensão. Então, como o senhor vê essa questão também de como a gente poderia trazer essa complexidade da universidade para a sala de aula, para enriquecer a nossa discussão dentro de sala de aula de identidade, já que o senhor falou que, segundo o censo IBGE, nós nos enxergamos uma nação muito mais negra, digamos assim, do que branca. Quer saber se o senhor tem algum posicionamento em relação a isso? Eu acho que você pode ir nesse site aí, Slave Voyage, e pegar as estatísticas. As estatísticas são claras, indiscutíveis, já teve milhões de debates. Ela, na realidade, apresenta um trabalho consolidado de 3 gerações de historiadores depois da época da informática, mas de 150 anos, porque os 200 anos são estatísticas das CPIs que tiveram no Parlamento Britânico na primeira metade do século XIX, foram sendo decantadas, completadas e deram nesse banco de dados. Eu acho que se mostrar que o Brasil é o maior zona de desembarque de africano, e que entrou 8 vezes mais africano do que portugueses aqui, já é um começo muito importante. O Brasil é o último país do mundo a acabar com a escravidão, escravidão colonial, porque na África continuou, mas é outra escravidão. Eu acho isso importante. Agora, é uma coisa meio aberrante, porque que não se ensine mais. Eu não sabia só que eram 3 ou 4 aulas só. Dependendo do seu livro, é aberrante, é menos que país que não tem nada a ver com isso. Mas enfim, está na literatura. Leia Machado de Assis, leia a Luiz de Azevedo, leia o Cortiço e leia um conto do Machado de Assis, Pai contra Mãe, você vai ver o que é escravidão urbana. É curtinho, dá para ler esse conto para você ver. Pai contra Mãe, boa página. Boa noite. Sou Hernan, professor do curso de História da União Cubana. Bom, primeiro, assim, prazer ouvi-lo, porque dá uma dimensão sobre essa presença africana e apenas, mais do que isso, relações do Brasil mesmo com esse mundo atlântico. Sou professor do curso de uma disciplina sobre a construção do mundo moderno, e numa parte da sua reflexão, coincidentemente, me vi bem próximo na hora de falar sobre
essa marginalidade europeia, né, até o século XVIII, com os mercados indianos chineses. Mas não é para aí que eu queria, certamente, pelo menos comentar ou pedir uma reflexão sua. É mais para uma parte da sua conferência, né, da sua palestra, onde o senhor comenta sobre os fluxos africanos para o Caribe, né, e daí para as Antilhas. Eu lembro agora, já faz muitos anos que formei, de algumas leituras de Moreno Fraginantes, do historiador cubano. Ele, bom, além daquela coisa do engenho, do complexo econômico, também um pouco que é pensar na historiografia cubana pelos números, ou seja, por essas dimensões. Gostaria apenas de saber essa questão que você colocou sobre esses fluxos migratórios para o Caribe e no Brasil, né? Tem uma diferença radical. Cuba era uma colônia espanhola, quer dizer, o problema ali era da gestão da Espanha, de Madrid, do Império Espanhol, embora os nacionalistas cubanos tivessem posições diferenciadas sobre aquilo, fora o José Martí, a maioria era que era preciso branquear e sair daquele negócio do tráfico negreiro. Mas Cuba era uma colônia, o Brasil era um país independente, uma monarquia que se achava europeia, isto é, se achava, e estava fazendo tráfico negreiro, que era pirataria. A própria lei brasileira era contra isso. Então eu acho que é uma situação totalmente diferente. As Antilhas não tinham a gestão de criar um Estado-nação, elas ficaram colônias, Cuba até o final do século XIX e os outros países até a Segunda Guerra Mundial. A questão do Estado-nação não se colocava. Aqui não, é uma questão, então não é só uma questão econômica, é uma questão política também, é uma questão cultural, é esse o problema aqui. Mas voltando à questão do ensino que você falou, eu queria dar um exemplo, quer dizer, quando eu falei do livro de Zé Honório Rodrigues, demorou 40 anos para começar as cátedras de História da África nas universidades brasileiras. 40 anos. Agora, nós estamos vivendo um paradoxo, agora não, já há uns 5 anos. O maior parceiro comercial do Brasil é a China. A China não é ensinada no secundário. Então é um paradoxo. Antes o maior parceiro comercial do Brasil era Portugal, todo mundo sabia tudo. Depois a Inglaterra, sabia tudo. Depois os Estados Unidos, sabia bastante, tinha filme de cowboy e tal. Agora é a China, ninguém sabe nada. Eu fiz aí uma enquete em Paris, no meio de diplomata, aí, e é uma coisa importante, com as pessoas que eu conhecia do Itamaraty, uma diplomata lá da Unesco, que eu conhecia bem, vai perguntar aqui, perguntar ali, não sei o quê. Eu digo, quantos diplomatas brasileiros de alto nível, esse é do nível ministro e embaixador, porque na nomenclatura do Itamaraty, ministro é o cargo logo abaixo de embaixador. Eles sabem falar mandarim. Aí eles cataram lá, 10, são 150 ou 200. E a metade arranha. Tem 2 ou 3 que falam bem. O responsável, não tem um especialista da China, na USP, que fala em mandarim, pelo que eu me informei. Porque ser especialista da China, além do Economist, eu também sou, vocês também são. O especialista da China, para mim, é um sujeito que chega em Xangai, compra o jornal chinês para saber qual é o filme e vai ver o filme de noite lá e vai jantar. Meus amigos, esse é o especialista da China. Agora, ler na imprensa inglesa ou americana ou outra ou europeia sobre a China, não, aí todo mundo pode. E isso, agora eu soube que na GV tem um colega lá que formou-se na China, direito, que está dando aula lá e que é fluente em mandarim. Deve ter outros que era tão aberrante, até a Fiesp reclamava. O dirigente da Fiesp diz, eu chego no consulado chinês em São Paulo, todo mundo fala português corrente, os chineses. Eu chego no consulado brasileiro em Xangai, todo mundo, eu vejo as pessoas falar com os chineses no inglês porco, porque os diplomatas que vão para lá não falam chinês. Então você está vendo que você não se tem, o aluno sai da melhor escola do Brasil e chega na universidade, não ouviu falar da China.
que é o primeiro parceiro comercial do Brasil. Bom, agradecer novamente a conversa e a palestra do Luiz Felipe de Alencastro. Agradecer a todos pela presença, Josué, Janice, Alexandre Varela, Imeia, agradecer a todos, a Câmara, e dizer que essas questões suscitadas hoje, elas vão ter continuidades. Esse é o objetivo da cátedra, é discutir esses temas nos dias seguintes. Amanhã a gente retoma às 10 horas da manhã as atividades aqui, tem 2 mesas, uma mesa de manhã, uma mesa à tarde, e o projeto da cátedra segue, né, como uma cátedra permanente, como uma referência para esses debates e para essas discussões. Agradecer muito, convidá-los para vir amanhã e agradecer novamente Luiz Felipe de Alencastro. Obrigado.